Não, não, eu mando no grupo, no WhatsApp, no Gmail, que eu recebo até dia 15, sem problema. Ok, obrigada. Pessoal, vamos começar então? Nívia, você quer tirar suas dúvidas agora? Quer colocar suas dúvidas sobre o trabalho final? Fique à vontade. Eu tenho uma dúvida. É que eu não lembro direito o que é o antiturismo. O turismo é igual ao turismo fobia? Fala um pouco mais alto, Nívia, porque está baixo. Desculpa, tá me ouvindo melhor? Então, é que eu fiquei com uma dúvida que eu não lembro direito o que é antiturismo. Aí eu fiquei na dúvida se antiturismo é igual ao turismofobia. Não, a gente discutiu essa conceitualização em relação ao turismo urbano, né? Porque o turismo urbano ele é focado no morador, ele é focado na apropriação, né? E da identificação dos moradores com os territórios, os espaços da cidade. Então, nesse sentido que a gente pode usar esse termo antiturismo, né? Ele é focado mais no morador do que no turista. Ele depende mais de políticas públicas, né? De mobilidade urbana, de incentivo, de gratuidade da prefeitura ou do governo estadual, né? Para que a população se aproprie, né? De equipamentos públicos, equipamentos privados, territórios, referências, né? Museus, do que do mercado. Então, nesse sentido que ele é o antiturismo, né? Ele é menos dependente do mercado e menos focado no turista, mais focado no morador. Ele depende da gente ter políticas públicas, né? Ok? Entendi. Tá. Não, entendi. E, gente, Luísa, Thaís. Oi, Thaís, bom dia. Lara, Norma. Então, como o nosso quórum hoje é pequeno, vocês têm que falar, né? Vocês têm que trazer as suas dúvidas, sugestões, né, em relação ao trabalho, o que vocês acham que podia, porque isso é importante para mim. E como essa é uma disciplina obrigatória, eu preciso ter um feedback dos alunos, né, em relação às avaliações, né, ou seja, em relação, eu vou aproveitar vocês aqui para perguntar sobre isso, eu quero um retorno, né, sobre como que a distribuição dos pontos, né, como que o sistema de avaliação ele funcionou, né? A gente teve 50 pontos distribuídos em síntese, em resumo, 10 pontos distribuídos no trabalho intermediário e 40 pontos no trabalho final, né? Em relação ao conteúdo, se vocês acham que o conteúdo foi bem explorado, se foi muito ou se foi pouco, eu queria ter um retorno de vocês, para vocês me ajudarem a aprimorar
a disciplina do próximo semestre, né? Em Norma, você quer falar alguma coisa? Vou falar. Eu achei que foi bem distribuído. Inclusive, assim, foi a única disciplina que eu tive que foi me dando um retorno assim, constante. Né? Tem algumas disciplinas que até o momento eu não sei como é que eu estou no meu desempenho. Né? Eu só vou saber no final, se eu fui bem. Né? E Você se só eu vai fui mal. saber quando for tarde, né? Só no Pois é, final. eu não acho isso ruim, Não, isso é porque a gente vai péssimo. fazendo uma série Isso de é péssimo, trabalhos. porque a gente tem que saber o nosso, com que a gente está indo, né? Eu fui aluno, a maior parte da minha vida eu fui aluno, né? Então isso é péssimo. Então a gente vai fazendo uma série de trabalhos e só vai saber o resultado no final, se a gente estava indo pelo caminho certo ou não. Né? Eu até para alguns professores, eu cheguei a pedir feedback, né? Mas assim, ainda não tive. E em relação ao conteúdo, Norma, você acha que o conteúdo é muito ou é pouco? Você acha que é Não, coerente? Você acha que os temas se conectam? Você acha que tem uma amarração entre os temas ou tem algum tema solto? Eu preciso desse retorno para eu aprimorar. não, eu acho que está bem conectado, não está solto, não, e foi bem coerente. É, não teve. Assim, teve uma continuidade, teve um elo entre eles, né? Eu, assim, achei bem interessante. Eu, para ser sincera, não sou muito chegado na área de sociologia, né? Porque eu sou uma pessoa mais da área tecnológica, mais da matemática, dos números, né? Mas, assim, eu achei bem interessante e consegui acompanhar sem nenhum problema, né? Isso para mim me acrescentou bastante, porque tem algumas disciplinas que eu faço que, assim, eu vejo que não me acrescentam tanto, né? Por isso que eu até falei a questão de aproveitamento de disciplina que eu já tinha pedido orientação, né? Você como coordenador, porque, por exemplo, eu estou fazendo História da Arte, né? Que eu pedi aproveitamento e acabou não sendo aproveitado, mas na hora que eu pedi também foi eu não pedi, talvez eu não tenha apresentado as matérias de acordo para poder aproveitar. E é uma disciplina que não está me acrescentando muito, porque o conhecimento que eu já tenho de história da arte é amplo. Né? Então, nesse finalzinho agora que eu estou fazendo um trabalho mais específico, que eu não tenho tanto conhecimento, porque é sobre arte contemporânea. Né? E a minha arte contemporânea é um pouco para trás, os meus livros são antigos. Então, eu estou tendo que pesquisar na internet mesmo para poder fazer. Então, eu estou falando assim, de uma forma geral, né, tem algumas disciplinas que me são mais atraentes do que outras. Né? E sociologia não era. E eu gostei muito, né, de ter feito essa sociologia, porque eu já fiz outra sociologia, né, sociologia geral em outro curso, mas não era uma matéria que me atraía. Né? E eu achei bem interessante, inclusive, assim, que tem a ver com a minha formação de arquiteta, a parte de urbano, né? E como eu já trabalhei no serviço público, a parte de políticas públicas, né? São bem interessantes. Eu acho que tem tudo a ver com o turismo, né? E com a nossa realidade de hoje, né? É uma sociologia realmente voltada, né, para o turismo e para a nossa realidade atual. Eu falo muito, aí as meninas são todas quietas aí, ó. Obrigado, Norma, Mas eu obrigado. super concordo com tudo que a Norma falou. Ela falou tudo certinho. E outra coisa que eu gosto, eu quero destacar, é que a sua matéria, Fred, é toda dividida. Por exemplo, as primeiras 2 semanas nós vamos aprender sobre turismofobia, por exemplo. As outras próximas sobre turismo urbano. E esse método que você fez de dividir certinho o que a gente vai explicar em cada aula, para mim ajudou exatamente muito organizado. E para mim ajudou demais da conta. Porque se eu não saber o que eu vou. Se eu não ficar sabendo antes o que eu vou ter na aula, eu acho que eu fico um pouco mais perdida do que na matéria do jeitinho que você fez. Foi muito bom, de verdade. Que bom então, porque é fundamental facilitar a vida dos alunos, né? Do ponto de vista assim, do entendimento da disciplina, do entendimento dos temas específicos, né? Isso é importante, né? Porque aí os alunos vão ter
vão ter tempo de se dedicar ao conteúdo, a leitura, né? Porque o importante é a leitura, a discussão, né? Mas que bom. Nívia, Thaís, Lara, podem falar. Eu concordo com a Luísa, eu acho que esse método de organização acabou também porque cada tema está ligado ao outro. Você vai vendo, se você está perdendo a síntese, você vai vendo, o turismo de massa, por causa do excesso dele, vai acabar que as pessoas vão querer procurar o turismo autêntico. E vai juntando. Então, tipo assim, por ser uma coisa organizada, a gente consegue aprender melhor e consegue assimilar com o outro e seguindo. Ok, obrigado, Nívia. Thaís, Lara. Eu concordo com tudo que as meninas falaram e para mim também foi fundamental essa divisão, essa organização da matéria e um tema tá puxando o outro. Eu achei isso muito interessante, gostei muito. Eu acho também que foi uma das matérias que eu mais tive aproveitamento e a gente estava muito tempo parado, né? Que começou só no segundo período, foi quase um ano aí de férias. E aí foi muito, muito bom ter essa organização toda, porque a gente tá meio perdido, né? De chegar assim num ambiente totalmente online. E foi essencial. Eu concordo Obrigado, Lara. muito, professor. Eu concordo muito. Eu acho que a organização ajudou muito a gente não ficar perdido assim mesmo. E eu acho que a dinâmica que você utilizou, tipo assim, de contextualizar uma matéria com a outra, de fazer a síntese, pelo menos para mim, ajudou bastante a fixar a matéria. Eu acho que assim, foi uma das matérias que eu mais tive aprendizado mesmo, sabe? De todas. Então, eu gostei muito. Obrigado, Thaís. Agora, em relação ao trabalho final, né? Dúvidas, sugestões, assim. Na verdade, eu queria ouvir as dúvidas, né? Porque pra gente. Essa é a nossa última aula antes da entrega, não é isso? Então é importante vocês. Pode falar, Luísa. Os textos, né? Os textos que você passou pra gente, os artigos, foram muito bons. Teve um de turismofobia, se não me engano. Até hoje eu não superei o texto, de tanta informação que o texto tinha. Não, gostei bastante. Que bom, que bom. Né? Quando vocês tiverem na aula presencial, né? Quando a gente voltar para o GC, um dia a gente vai voltar, né? Vocês vão ter acesso ao laboratório, à biblioteca, né? Então a gente vai ter os textos, os livros, né? Base de referência, vai ser, aí vocês vão ter ampliar essa carga de leitura, né? Mas como vocês estão no primeiro período, vocês estão agora o feedback, né, sobre a produção dos trabalhos, né? A produção foi muito boa, assim, né? Vocês estão no primeiro período e eu achei os textos coerentes, claros, bem escritos. Eu achei que eu identifiquei que vocês realmente se apropriaram, né, dos textos e da discussão. Eu fiquei muito feliz assim com a turma, sabe? Eu não percebi alunos que copiaram, né, textos ou que não entenderam nada, não estudaram e me enviaram um texto sem coerência, né? Então eu gostei muito da turma. Achei que a turma estava envolvida, né? A turma se envolveu com a disciplina e com o curso, né? Isso é muito bom, é um bom sinal para a gente, né? Mas agora em relação às dúvidas, eu dei o feedback para a Norma, né, do trabalho final, ela me enviou com antecedência. A Luísa, você me enviou, Luísa? Agora eu não estou lembrado. Eu te enviei. Eu te dei feedback já? Feedback. Ah, tá, eu vou te dar então. Não, ainda não. Vou te dar. Okay. E dei feedback para outros alunos. Eu já dei fiz uma avaliação prévia, né? Então, Lara, Thaís, Nívia, se vocês quiserem abrir aí o trabalho, eu posso abrir aqui também o trabalho final, vou abrir para a gente passar as questões. Professor, eu já te enviei o trabalho final já. Você já me enviou a prévia e eu já. Thaís, é verdade. Eu te dei o retorno, né?
É verdade, é. Sim. Eu tô com a cabeça meio ruim porque eu tava meio mal esses dias, eu fiquei muito... Não sei se eu tive Covid, eu sei que eu tava péssimo, assim. Muito cansado, não conseguia dormir, eu tava quase desligando. Mas agora eu tô mais... Voltei já. Mas é verdade, é. Na verdade foram poucos alunos que me deram retorno, né? Mas vamos passar aqui o trabalho, as questões, né, do trabalho, para vocês verem, né? Então, a Nívia, Lara, podem falar, podem trazer suas questões, dúvidas. Então, é que eu deixei duas questões por último, porque eu não estava entendendo elas direito. Uma delas foi sobre o antiturismo e a outra é sobre o conceito de bolha ambiental, pseudo-eventos e estado de estranhamento. Essa bolha ambiental seria tipo assim, quando a pessoa está fechada a algo? Eu fiquei bem confusa isso aí. Essa é uma instrução que aparece no Bursting, né? No primeiro autor que vai colocar em xeque a autenticidade, né? Nas experiências do turismo massificado, que ele coloca que o ambiente artificial e a interação exclusiva com trabalhadores do turismo isolam o turista de interações, né? Então ele vê um dos maiores problemas do turismo massificado é essa artificialidade do ambiente, né? Um ambiente fake, artificial, e a impossibilidade de interações fora desse ambiente, né? Essa bolha coloca o turista num atrativo, num beach park, por exemplo, que poderia estar em Fortaleza, ou poderia estar em Recife, ou poderia estar em Maceió, ou poderia estar em Salvador, não importa. O território, a cultura local, a população local é completamente irrelevante para esse turista, né? Ele vai consumir, né, o turismo como entretenimento, dentro desse atrativo, né? Sem contato. Ele não deseja, na verdade, ele não quer contato com a cultura local, com a população local, né? Ele é um turismo muito previsível, né? Que ele não tem nenhuma expectativa de quebra, de risco, né? De algum contato que mude ele, que afete do ponto de vista de valor, do ponto de vista de conhecimento sobre o território, né? Então é isso. O conceito de bolha é nesse sentido, né? Entendeu? Entendi. E sobre a escala de treinamento? A escala do estranhamento é do Cohen, do Eric Cohen, né? Ele propõe essa escala para substituir a discussão sobre autenticidade, né? Ele entende que a discussão sobre autenticidade, que o conceito de autenticidade é um conceito difícil de precisar, né? No trabalho final, por exemplo, eu peço, tem uma questão no trabalho final, eu vou ler aqui, que é a questão... Eu creio que esteja essa perguntando de como mensurar a autenticidade. Isso, aqui, ó, é a questão 2, é a pergunta 2, como podemos mensurar a autenticidade de uma experiência turística? Então o COI vai ser crítico em relação ao conceito de autenticidade, e aí ele propõe essa ferramenta metodológica, né, que é uma escala. O mais familiar, né, o extremo, o polo da escala, para o mais estranho, para o menos familiar. Então você tem você tem essa escala e você tem esses dois polos. E aí as nossas experiências, né, vão estar dentro dessa escala, né, vão estar em algum grau dessa escala. E ele entende que essa ferramenta, né, ela, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista metodológico, ela é mais útil para explicar as experiências turísticas, né, mais familiar, mais padronizado, menos risco, um turismo mais focado no entretenimento,
né, mais focado em interações com os trabalhadores do turismo, aqui, esse extremo, e no outro extremo, né, um turismo sem nenhum intermediário, sem padronização, sem destinos rígidos, sem tempo rígido, ou seja, um turismo com uma experiência turística aberta ao risco, aberta sem aquela dinâmica de controle que existe no turismo quando ele tem a agência, né, tem um nível de planejamento, de organização externo ao turista. Então, né, no outro extremo, a gente tem um nível de imprevisibilidade, de risco de liberdade muito grande. Então a maioria das experiências da gente está num ponto intermediário, né? Admite algum conforto, algum risco, alguma previsibilidade, mas também tem alguma abertura para interação, para mudar a experiência turística, né? Para ela ser afetada, né? Então as nossas experiências estão nesse ponto intermediário, né? Não tão completamente rígidas, nem tão completamente soltas, né? Então essa é a escala do Cohen, né? Então o interessante é isso. Então no extremo você tem uma lógica do trabalho que organiza a experiência turística como se fosse uma experiência de compromisso, de rotina, de obrigação, de horários rígidos, de deslocamento espacial rígido, de visitação a atrativos, tudo muito rígido. E no outro extremo você tem uma liberdade, né? Você não tem essas amarras, você não tem essa lógica do trabalho que vai colonizar, que vai definir a dinâmica da experiência turística, né? Então é uma ferramenta interessante, sim, né? Que a gente pode desenvolver questionários, entrevistas, né? E tentar mensurar essa ferramenta a partir desses instrumentos de coleta de dados, né? Seja entrevista com turista, seja questionário para disparar em rede social, né? Então é uma ferramenta bem interessante. Entendi. Obrigada. Nada. O que mais, gente? Professor, Pode falar, eu tenho Lara. uma dúvida na questão 3. Lá no turismo de realidade. Eu não entendi direito esse papel ambíguo do turista, do estrangeiro. O turismo de realidade, ele tem, junto com uma categoria mais ampla, né? Bom dia, Victor. Junto com o turismo sombrio, né? Que é uma categoria mais ampla, que cobre diversos tipos de experiências turísticas, essas experiências turísticas têm uma discussão do ponto de vista ético, né? Então, que é questionar o interesse, questionar a motivação do turista em relação a territórios, né, e locais que não são convencionais, que passam por algum tipo de vulnerabilidade, algum tipo de carga de sofrimento, carga de violência, né? Então, a questão é o turista, né? Como que o turista vai se apropriar dessa experiência, né? Então, ele vai se apropriar de uma forma que ele busca só o exótico, né? Ele faz um tour de Jeep, um tour fechado, né? Num Jeep, tira foto, faz filme, não tem contato, não interage, não tem interação, não busca se informar sobre aquele território, ou seja, ele só quer reforçar um imaginário coletivo, né, que você tem sobre a favela, que é um lugar não civilizado, é um lugar de violência, é um lugar do exótico, né? Então, ou o turista realmente vai ter uma interação, vai ser afetado por essa interação e vai mudar a concepção que ele tem daquele território, das pessoas que vivem naquele território, né? Ele vai sair de lá afetado, né, alterado, modificado, as percepções, as informações que ele tem sobre o território, ou ele vai sair como ele entrou, né, não vai alterar em nada. Ele foi lá só para registrar
só para falar que teve uma experiência exótica. Né? Então, esse é um tema complexo, né? Tem que ser levado para o campo. Né? Ele é interessante quando as pessoas... é interessante a gente ler e buscar pesquisas, né? Que coletaram dados com os turistas que visitaram as favelas do Rio, né? Ou, no caso de São Paulo, tem Paraisópolis também, mas o Rio que concentra a maioria desse tipo de experiência no Brasil, né? Então é interessante ler textos que coletaram, fizeram entrevistas, né, com os turistas e ouviram, buscaram identificar como que os turistas se apropriaram, né, dessa experiência. Se foi de uma forma que reforça os estereótipos, os preconceitos, ou foi de uma forma que rompe esses estereótipos, esses preconceitos em relação à população, em relação ao território, né? Se vocês foram capazes de identificar, de reconhecer as características específicas daquele território, né? Saber que a favela da Babilônia é completamente diferente da favela da Rocinha, né? Que ela tem uma história, que ela tem atrativos específicos, os moradores vão trazer para eles informações que não vão se repetir em outras favelas da cidade, né? A ocupação daquele território, os atrativos que os moradores valorizam naquele território, né? Música, comida, festa, algum equipamento, né, cultural ou religioso, que é único daquele território. Então, se o turista sair de lá com essas informações, o turista vai falar, não, eu achei linda a vista que você tem do mar, a vista que você tem do morro, né, da paisagem natural. Ou seja, a mesma coisa que ele viu lá no Vidigal, que ele viu em outras favelas do Rio, né? Então ele não vai ter nenhuma informação das especificidades daquele território. É que as pessoas se sentem seguras lá em determinados períodos, né? Que não é um lugar que o tempo todo tem tiroteio, o tempo todo tem violência, né? Então é importante o turista sair da experiência com informações e percepções das especificidades daquele território. Né? Se ele sair de lá achando que ele poderia ter visitado qualquer favela do Rio, então ele teve uma experiência padronizada, né? Uma experiência que não foi capaz de romper com esse imaginário, né? Com essa concepção genérica dos territórios do Rio de Janeiro. Né? Eu vou falar um pouquinho, que eu não participei das outras 2 aulas sobre esse tema, né? Eu sou carioca e morei 25 anos no Rio, então eu conheço um pouco das favelas e estudei também na Faculdade de Arquitetura um pouco sobre comunidades de uma forma geral, não só essas, né, que a gente está citando aí, como na faculdade eu trabalhei, a gente fez um trabalho de planejamento urbano em Vigário Geral, que é uma área também, que é uma comunidade, só não é um morro, né? É uma área mais plana, porque é uma invasão de área que era da rede ferroviária. E como isso tem uma universidade católica, a gente estava junto com a Pastoral da Terra para poder fazer o levantamento das casas e dar a posse para os moradores, né? Então, assim, eu participei de alguns trabalhos, né? E trabalhei no escritório que a secretária morava na Rocinha, então eu fui algumas vezes lá na Rocinha, na casa dela. E assim, conheço um pouquinho, né? Não conheço muito, mas eu morei em Copacabana, esses 25 anos que eu morei no Rio, e lá a gente tem algumas favelas, além o Morro da Babilônia mesmo fica no Leme, que é um ponto extremo da praia de Copacabana, né? Eu morava mais perto da favela do Pavãozinho, Pavãozinho, e agora esqueci até a terceira. É um morro só, mas que tem 3 favelas diferentes, e que tem brigas constantes, né? Entre as 3 gangues, né? Os 3 facções lá, né? Eu achei bem interessante no texto mostrar a diferença entre o Morro da Babilônia ali, em que essas visitas eram guiadas por pessoas locais, que conheciam a história, né? E repassavam essa história, né? Que já é diferente, porque o morro, a favela da Rocinha, apesar de ser maior,
né, é uma favela mais nova, né, porque o Rio foi crescendo naquele sentido, né? Ele começou no centro, aí a mais antiga era a do Morro da Providência, né? Depois teve ali a do centro, Santa Teresa, que também é na área central, são as duas da área central, né? E as outras duas vieram para Zona Sul, né? Acho que a Rocinha ainda é considerada Zona Sul, porque São Conrado é Zona Sul. Mas eu tenho uma característica que eu vejo assim na Rocinha, por que ele é tão visitado? Tem uma estrada que passa dentro, uma estrada pavimentada nos dois sentidos, que liga a Gávea a São Conrado, né? Então é um meio de sair rápido, é um ponto que você tem para dois sentidos, né? Que isso não é todo lugar que tem. Os morros do Rio, normalmente as vias de acesso são estreitas, né? São fáceis de serem bloqueadas pelos traficantes, pelas comunidades lá, né? Então, assim, a facilidade que eu vejo maior na Rocinha para esses tours de realidade é justamente que eles têm a facilidade de acesso rápido à fuga, né? Que os outros já não têm tanto, né? Inclusive, no texto fala bastante do Morro da Providência, o Morro da Providência nem deu certo, né? Essa questão não está tendo, porque é daquela área que a gente conversou sobre, a gente falou, quando falou ali do Museu da Manhã, né? É uma área muito degradada, que foi revitalizada, mas que ainda não teve a favela em si, né? O morro, a comunidade de Providência, ainda não teve tanta facilidade, porque a comunidade ainda é muito violenta e não teve uma boa comunicação com a questão de segurança e do turismo, né? Então, assim, eu quis falar um pouco porque eu conheço um pouco lá, né? E eu não participei das outras aulas, aí eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, eu posso ajudar um pouquinho. Obrigada, viu, enorme, professor. Bom dia, Vitor. O objetivo da aula de hoje, Vitor, é a gente discutir, explorar, né, desenvolver as questões do trabalho final, porque a gente encerrou já o conteúdo, né, da disciplina na última aula. Então, traga suas dúvidas, suas questões para a gente discutir. Pode falar. Professor, eu tenho dúvida na questão 3, a questão do poder público. Qual que é? Lê a questão pra gente entender. Qual que é? Peraí. Como as políticas públicas do turismo podem prevenir e reduzir esses efeitos, mantendo a democratização do turismo? E na 4, explique por que o turismo urbano é antiturismo. Então vamos começar pela 3, né? Pela questão 3. Vamos começar pelo início da questão 3. Né? Explique como os efeitos da massificação, né? Marketing que molda o imaginário, os roteiros fixos e rígidos, né? O fluxo intenso de turistas, a padronização das experiências, a inexistência de interação entre turistas e a população visitada, a gentrificação, o aumento do custo de vida levam a turismofobia nas populações visitadas. Né? Aí ilustra com um exemplo no Brasil, né, dos efeitos dessa saturação turística e como as políticas públicas do turismo podem prevenir e reduzir esses efeitos, mantendo a democratização do turismo. Então aqui, o objetivo, a questão aqui é como que o poder público pode minimizar, pode enfrentar esses problemas. Né? Aqui a gente tem eu chamo atenção para a hegemonia do mercado. Né? O turismo ele é muito, e é inevitável, né, que ele é pautado pelos serviços do mercado, né? Pela oferta, pela promoção, pela construção de roteiros rígidos, né? Ou seja, o mercado é fundamental para ampliar os destinos, para aumentar o fluxo turístico, para promover o desenvolvimento econômico, né,
local, né, gerar desenvolvimento local, como o caso lá da Babilônia, né, que a Norma citou, né, como que a agência está no território, né, a agência que faz a visitação, né, do turismo de realidade, ela está lá no território, a proprietária mora lá na Babilônia, os guias que trabalham na agência também moram no território, ou seja, como que o turismo é capaz de gerar desenvolvimento local no território, né? Então, aqui a questão é como que o poder público municipal, né, a Rio Tour ou a Belo Tour, pode enfrentar esses problemas, né? Então tem um texto sobre turismofobia, que destaca, depois eu localizo o título exato do texto, que ele destaca como que a sociedade civil, né, em Barcelona, Paz se mobiliza, né, ou seja, é um movimento, é uma associação, um movimento democrático, né, de baixo para cima, né, que passa a pressionar o poder público para reduzir o investimento, né, nos atrativos principais de Barcelona, reduzir ou interromper, parar o gasto, né, o investimento público em promoção do turismo, né, em propaganda, divulgação, em mídias, nas redes sociais, na imprensa, passa a cobrar do poder público o estímulo à visitação a novos atrativos e novos bairros para tentar descentralizar o fluxo turístico, ou seja, reconhecer que além daqueles atrativos convencionais, né, que todo mundo vai, né, o Parque Güell, né, quais são os atrativos convencionais, quais são os atrativos famosos, né, que todo mundo vai, que concentram milhares de turistas, né, o Parque Güell, as casas do Gaudí, né, que tem no centro de Barcelona, a Rambla, que é aquela avenida que tem o mercado, né, tem o mercado municipal da cidade, ou seja, a praia, aquela Barceloneta, né, aquela praia lá. Então tem uma série de atrativos que concentram o fluxo turístico. Então o poder público ele tem que enfrentar os efeitos que geram a turismofobia, né? Ele tem que controlar a oferta de imóveis de temporada, de imóveis para turistas, ou seja, tem que ter um equilíbrio entre oferta, aluguel, né, para moradia, para atender a população, especialmente a população jovem, né, porque se você mantém esse equilíbrio, o preço também vai ficar estabilizado. Agora, se você reduz muito, e para isso você precisa do poder público, né, se você reduz muito a oferta de imóveis para moradia e aumenta muito para locação de férias, né, para turistas, você gera um desequilíbrio no preço para moradia. Claro, você vai ter baixa oferta, muita procura, então o preço vai explodir. Então, o papel do poder público, especialmente nessas cidades europeias, que o impacto da saturação turística é muito grande, né, e que por isso que tem essa reação, né, que é a turismofobia, né, que é essa rejeição da população a esses impactos, né, a rejeição ao turista alienado, aquele turista passivo que só busca os roteiros rígidos. Então, o papel do poder público é fundamental, né? O poder público ele vai sendo pressionado pela população que é afetada por causa da escassez de moradia, aumento do custo de vida, a competição com os turistas no transporte público, na mobilidade urbana, no transporte público, nos espaços, nos serviços públicos. Então, o impacto dessa saturação turística na vida cotidiana dos moradores é muito grande. Então, aí que os moradores vão pressionar, vão cobrar do poder público, né, da prefeitura, da Secretaria Municipal de Turismo, ações para enfrentar esses problemas. Né? Então, se depender do mercado, se o poder público lavar as mãos, né, não fizer nada, assim, vamos deixar o mercado se autorregular. Né? Esse problema ele vai permanecer e pode até aumentar. Então, o poder público ele tem que deixar de ser passivo, né,
intervir, né? Claro que ele só vai fazer isso se ele for pressionado, se tiver movimentos sociais, se tiver mobilização, se tiver ataques aos turistas, né? Assim, se tiver aquelas frases de efeitos, né? Que esses movimentos fazem, fora turista, né? O turista destrói a cidade. Então tem que ter uma mobilização. Se não tiver, o poder público não vai se mexer, né? Hein, Vitor? Entendeu? Norma, Luísa, Nívia, Lara, Thaís, vocês podem contribuir também para ajudar o Vitor a entender, né? Podem ficar à vontade, tá bom? Podem falar. Hein, Vitor? Você entendeu? Entendi. Pode falar mais alto, Vitor, pra gente... Tá muito baixinho o seu som. Eu falei. Tá me escutando? Sim. Ah, tá. Sim, essa parte eu entendi. Ficou mais claro na minha cabeça agora. Porque normalmente as políticas públicas, vocês vão ver isso em outras disciplinas, né? Ao longo do curso, vocês vão ver que as políticas públicas do turismo são muito tímidas, né? Elas acabam que muitas vezes elas repetem o que o mercado faz, que é promoção, divulgação de um destino. De vez em quando a gente vê propaganda do Ministério do Turismo, vocês já repararam? As propagandas do Ministério do Turismo? Elas são muito tímidas, né? São assim, vamos promover o turismo no Pantanal, bonito, né? Bem que o Pantanal pegou fogo, né? Mas bonito, promover o turismo nas cidades históricas, ou seja, é muito parecido com o que o mercado já faz. Quase que um eco, quase que uma reprodução do mercado, né? E não é isso. O papel do poder público vai muito além de fazer publicidade, né? Promoção de destino turístico, né? Ok? Alguém tem algum ponto? Vocês querem reforçar? Vocês querem destacar, né? Em relação a essa questão que o Vitor trouxe? Essa questão do transporte, de partilhar, né, com a população o transporte, eu não lembro exatamente em que cidade, mas eu já fui em algumas cidades em que existem alguns cartões para utilizar de metrô e outros transportes públicos, em que tem horários que você tem disponível para usar, digamos assim, né, que sejam horários fora do horário de pico da população, né, que é um incentivo para que o turista, esses cartões turísticos, né, que existem em alguma cidade, que o turista utilize aquele transporte fora do horário de pico, justamente para não concorrer com a população local, para evitar, né, que às vezes um transporte que já é muito demandado fique impraticável. Né? Então, isso são políticas que partem, mesmo que não seja um transporte, digamos assim, administrado diretamente pelo governo, né, que seja particular, né, mas que o governo exerce alguma influência sobre ele para determinar algumas coisas. Né? Então, alguns pontos que você, às vezes, não pode... Tem uma tarifa mais alta, né? Tem algumas coisas. Você morou na França e lá em Paris tem diferenciais, né? Eu até tive a minha dificuldade lá, foi quando eu fui a Versailles, né, que a gente tem que trocar de estação para ir no... É como se fosse um trem, né? Não é só metrô até Versailles. E aí eu errei, desci na estação errada, né? E o turista ele paga até uma multa, né? Por tentar sair na estação errada. Mas eu expliquei, eles entenderam e me orientaram como fazer, né? Mostrei que eu havia comprado bilhete de que estação para descer em Versailles e me orientaram. Então, tem uma série de coisas, né? Essa questão de ter um preço maior em alguns pontos que são mais valorizados, né? Eu não sei, né? Pelo turista, né? Então, eu acho que isso é uma das políticas públicas. E o que as comunidades normalmente reclamam é que a infraestrutura é feita só para o que o turista precisa, não se preocupa com a comunidade. Né? As vias de acesso são para o turista, não são para o que a população precisa. Né? Às vezes fazem uma rede de água e esgoto para atender só na beira da praia. Aí, um pouco atrás, né, a comunidade que mora ali não tem acesso à água canalizada, né, à rede de esgoto. Então, essa é uma questão de política pública.
né, que eu acho que faz a diferença aí na questão do turista, né? Sem dúvida, Norma. E essa a, e a identificação desses problemas, a identificação dessa, dessa falta de investimento em áreas não turísticas tem que partir da população, né? É isso que esses exemplos trazem. Os textos de Barcelona e outros textos que eu acho interessante é que eles mostram como que a mobilização, né, da sociedade civil para pressionar o poder público, né, é que é fundamental, porque se depender dos turistas, do mercado turístico e do poder público, né, quanto mais saturado, melhor. Né? Ou seja, os turistas não são capazes de ter uma autorregulação. Olha, gente, aqui a gente está criando impacto, gerando muito lixo, gerando muito barulho, muito ruído, superlotando o transporte. É impossível essa autorregulação por parte dos turistas. O mercado também não vai se autorregular. Né? Então, a população afetada, o território afetado tem que pressionar o poder público. E aí o poder público vai criar mecanismos, né, para regular o que está afetando a população, né, que é oferta de moradia, né, de imóveis para aluguel, transporte público, né, mobilidade urbana, lixo, né, barulho, depredação do patrimônio público, ou seja, tem que ver quais são os problemas daquele território, né? Então, no caso do Rio são outros problemas, né? Ou seja, no caso do Rio você tem problemas de saneamento básico, você tem problemas de investimento em infraestrutura básica que tem que ser denunciados. Né? Quando você dá visibilidade para esses problemas, isso afeta a imagem da cidade. Isso aqui é interessante. Então, o mercado fica sensibilizado, né? E os turistas também podem ficar sensibilizados. E aí isso pressiona, além dos moradores, podem pressionar o poder público a intervir sobre aquele problema. Então, às vezes, lançar um problema no ventilador, né? Lançar da visibilidade nas redes sociais, é o caminho melhor para pressionar o poder público e pressionar os turistas e o mercado, né, os hotéis, toda a rede, né, do turismo. Né. E, gente, mais algum ponto sobre essa questão que o Vitor chamou a atenção? E qual que é a segunda questão, Vitor? Explique por que o turismo urbano é o antiturismo. Então, essa questão do antiturismo, vários alunos tiveram dúvida, né? Que é a questão do turismo urbano, ele é focado no morador. Né? Ele é focado em como que o morador precisa se apropriar. Né? O exemplo clássico que eu dou para vocês, lá do MIS, né? Que é o Museu da Imagem e do Som, né? Que é o Cine Santa Teresa. Né? Aquele cinema que tem no Santa Teresa pertence ao MIS, né? E lá tem o cinema, uma sala de exposições e uma biblioteca. Né? E quem que usa lá? Nós temos uma pesquisa lá de perfil de público. São as pessoas que moram na Centro-Sul, na zona sul de Belo Horizonte. Né? E aí quando você vai ver os moradores de duas comunidades, de duas favelas, né? Que podem usar aquele equipamento cultural, que podem ir a pé, né? Que não tem uma barreira, não tem uma barreira de deslocamento, não tem uma barreira de custo, né? Porque lá é gratuito. Eles não vão lá. Né? Eles não se apropriam daquele um espaço de lazer, um espaço de conhecimento, um espaço de interação. Então é um espaço muito rico. Né? E os moradores dessas duas favelas, lá do Santa Teresa, não o conhecem, né? Não frequentam aquele equipamento cultural. Então, cabe ao poder público, né, incentivar a apropriação desses moradores a esse equipamento. E a outros equipamentos da região Centro-Sul. Né? A regional Centro-Sul, Belo Horizonte tem 9 regionais, né? É que mais tem equipamentos públicos, privados, né, de cultura, de arte. Então, esse é o sentido, né, do turismo urbano. É focar no morador e não no turista. Né? É focar no planejamento de políticas públicas, né, para permitir esse deslocamento, permitir essa apropriação desses espaços
e equipamentos pela população, né? E não do mercado. Então ele não depende, ele não é focado no turista e ele não é focado no mercado. Ele é focado no morador, né? No morador da cidade, de outros regionais ou até de outros municípios, e ele depende do poder público. Então, nesse sentido, a gente pode definir o turismo urbano como um antiturismo. Né? Claro que os turistas também vão conhecer os equipamentos culturais, né? O Cine Santa Teresa, a praça, os outros equipamentos, né? Os outros espaços públicos e privados do bairro, né? E de Belo Horizonte. Mas eles vão ser beneficiados por isso. Mas o foco aqui é o morador, né? É criar uma identidade do morador com os diversos equipamentos culturais e diversos territórios da cidade. Então esse é o sentido, Vitor, da expressão antiturismo. Ok? Entendeu? Não sei. Desculpa, Vitor. Fala se você entendeu aí que eu vou complementar algumas informações. Saca bem, Ana. Eu entendo também que tem a questão assim, dele não utilizar a rede de hospedagem, Sim. né, o turista urbano, Isso é fundamental. ele não utiliza o transporte, digamos assim, turístico, né? Ele não utiliza avião, ele não utiliza um transporte de estrada, Sim. né? Sim. Um transporte interestadual, intermunicipal. Às vezes até tem intermunicipal, porque nas grandes metrópoles a gente tem as ligações, né? Metropolitanas, né? Mas são ônibus urbanos, não são ônibus de turismo. Né? Então, não utiliza o transporte de turismo, não utiliza a questão da hospedagem, né? E também, porque enquanto ele está usufruindo daqueles bens, daquelas atividades, aqueles atrativos turísticos na sua cidade, ele não está se deslocando para ir para um outro lugar. Ele está deixando, em alguns momentos, de ser turista da forma mais ampla, conceitual que tem. Da forma mais convencional, né? De você se deslocar e se hospedar em outro lugar para conhecer aquele outro lugar. Então, eu acho que tem um pouquinho disso também. Sim, você tem razão. E outro ponto também importante que eu lembrei, a partir da fala da Norma, é que o turismo urbano ele dilui a experiência turística ao longo do ano. Ele não depende de um calendário rígido, né, uma sazonalidade, como o turismo convencional. Né? Nesse sentido também ele é um antiturismo. Né? O turismo convencional depende de julho e janeiro, não é isso? São as janelas, né? Aquela sazonalidade de alta temporada, da alta temporada do turismo. Então ele é muito rígido, né? Onde as pessoas podem viajar, podem sair da sua casa, né? Sair do seu território, se deslocar. O turismo urbano ele dilui a apropriação, a visitação, a experiência ao longo do ano. Ele não depende dessa dinâmica do mercado, né? De alta temporada. Então isso é interessante também, né? E muitas vezes, outro exemplo também do turismo urbano é a apropriação que as crianças, né? Crianças, adolescentes, as escolas fazem dos equipamentos, né? Você tem aí esses convênios, essas parcerias, né, dos equipamentos públicos e privados, né, com as escolas, né, para que o consumo artístico, cultural, não dependa da família, porque muitas vezes a família não consegue suprir isso. Né? Muitas vezes a família não tem recurso, não tem tempo, não tem uma educação, né, cultural, então muitas vezes eu até falei um pouquinho disso para vocês, dessa segregação espacial, né? Então as crianças e adolescentes elas ficam presas no bairro, presas na comunidade que elas vivem, né? Então a criança e o adolescente, o jovem adulto passa a vida inteira interagindo e tendo referência só do seu bairro, só da sua comunidade. Né? Então essa segregação socioespacial ela é terrível, né? Ela gera limitações, ela constrange a trajetória do indivíduo, claro, né? Então, uma forma de tentar enfrentar, minimizar essa segregação socioespacial, né? Então, você pega um menino
lá da periferia de Venda Nova, da periferia do Barreiro, da periferia de Neves, né, de Justinópolis, da periferia de Vespasiano, ele não conhece o circuito da Praça da Liberdade. Ele não tem referência, não se apropriou. Ele não conhece o UFMG, né, ele não conhece o campus. Né? Então, essa segregação socioespacial ela é muito determinante para a reprodução da desigualdade. Então, esse é um ponto importante também. O turismo urbano ele tem que apresentar os territórios, os equipamentos para as pessoas que estão sujeitas a essa segregação socioespacial. Né? Uma forma de você romper isso é via escola, né? Visitação constante, ampliar o conhecimento, as referências que as crianças e os adolescentes têm da PUC, né? Do Museu de História Natural da PUC, do Museu de História Natural da UFMG, do campus, né, da UFMG, que é muito interessante, muito bonito, muito rico, né? E dos outros equipamentos, né, públicos e privados da cidade. Então esse é um ponto importante também. Né? Claro, mas isso depende de política pública, né? Não depende do mercado e nem depende das pessoas, né? Da família, por exemplo. Né? A família não dá conta de promover essa apropriação. Né? Ok? Hein, Vitor? Ok, professor. Obrigado. Hein, gente? Mais questões? Vocês querem Lara, Nívia, Luísa, Thaís, Vitor, né? Vocês querem trazer mais questões? Vocês querem fazer um intervalo? A gente volta daqui a pouco. Como vocês querem? O que vocês querem fazer, né? Como essa praticamente nossa última aula, né? Vocês podem ficar à vontade. Eu estou disponível. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouco. O que vocês querem? Eu acho bom fazer um intervalinho. Eu vou Ok. voltar a ler meus textos. Tá bom. Tá bom, a gente toma um café. Não vai ver notícia de jornal, porque senão é só desgraça, é só tragédia. A gente tem que dar um tempo também, né? Muito triste o que a gente está vivendo, né? Mas então a gente toma um café e volta daqui a 10 minutinhos, tá bom? Pode ser 10, 15 minutos, tá bom? Então até mais. Tchau. Ok, obrigada, até. Ok, até a próxima.